Um conceito que se tornou muito importante para a teologia cristã foi o conceito da palavra de Deus. Aliás, esse conceito de palavra de Deus relacionado à Bíblia, à Escritura, ele é um conceito posterior da história da teologia cristã. Ele não é um conceito respaldado pelo próprio texto sagrado, não tem afirmações claras desta realidade lá no texto sagrado, e nem tampouco na história dos concílios iniciais, dos concílios da antiguidade, esse foi um tema a ser debatido e a ser afirmado dessa maneira. O que o texto bíblico vai falar é sobre o Verbo de Deus e vai relacionar o Verbo com a própria pessoa de Jesus. Esse conceito de relacionar a palavra de Deus com a Bíblia, ele é bem depois, ele vai durante muito tempo depois dessa história da teologia cristã. E muitas pessoas me perguntam sobre qual era o conceito de palavra de Deus na teologia de Calbart. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, na maioria das vezes tem até a intenção de realmente conhecer um pouco mais sobre esse assunto ligado a um dos maiores teólogos contemporâneos. Porém, em muitos casos, essa é uma dúvida induzida pelos setores conservadores da teologia, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. E, aliás, esses setores mais conservadores da teologia nos Estados Unidos influenciam muito os setores mais conservadores aqui do Brasil. Porque, geralmente, quando uma pessoa faz essa pergunta, ela está induzida por uma outra pergunta que essa ortodoxia conservadora conseguiu incutir na mente dos estudantes iniciantes de teologia aqui no Brasil, que é aquela velha pergunta se a Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus. E muitas pessoas acreditam que Calbart disse que a Bíblia continha a palavra de Deus ou que a Bíblia se tornava a palavra de Deus. Bom, é necessário que a gente desfaça alguns desses equívocos que são cometidos e cometidos propositadamente. Não por você que é estudante e que está começando os seus estudos teológicos e que até faz sentido você querer saber essa resposta. Mas quem produziu essa dúvida, produziu de modo tendencioso e produziu conscientemente essa pergunta tendenciosa. Primeiro que esse trinômio não faz sentido. Falar se a Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus não faz sentido. Aliás, na história da teologia, Bíblia e palavra de Deus não necessariamente são sinônimos, inclusive na teologia reformada. Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, isso significa dizer que todos os textos que estão na Bíblia são palavras vindas de Deus. Até as palavras que não foram ditas por Deus, seria isso? Até as palavras informativas, como as genealogias, como os censos, até as palavras negativas de alguém que se posicionou contrário a Deus, contrário a Jesus, ou até frases atribuídas ao diabo, ao inimigo, até isso seria a palavra de Deus. E quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente está querendo dizer o que com isso? Os textos originais, dos quais a gente não tem como encontrá-los, ou as traduções e traduções e traduções que já foram feitas da Bíblia e que já está cansado de ter comprovações de que inúmeras palavras foram traduzidas equivocadamente. Falar também se a Bíblia contém a palavra de Deus é outro equívoco, porque se ela contém, qual seria o critério para dizer o que é contida a palavra, o que não é contida a palavra, em que momento e qual é a autoridade que pode definir isso?
E também não tem sentido falar se ela se torna a palavra de Deus, porque em quais momentos se tornaria, em quais momentos não se tornaria? Quem determina que ela se tornou palavra e que ela não se tornou palavra? Quem teria essa determinação? Embora, evidentemente, tem muitas pessoas que têm a sua fé despertada por um texto bíblico que leem e que muitas vezes já tinham até lido o texto bíblico, mas não tinham sido despertadas como naquele dia. Às vezes a gente, ouvindo uma pessoa falar de um texto bíblico até conhecido, e ela faz uma aplicação de uma maneira que nos desperta alguns elementos que até então não tinham acontecido. Porém, é claro que esse trinômio que foi inventado pelos setores conservadores, ele não tem sentido, ele deixa margens muito complicadas em todas essas afirmativas, e sem dúvida nenhuma ele é um trinômio proposital e tendencioso, porque as pessoas que criaram essa dúvida, que criaram essa pergunta, elas querem reivindicar para si que são as verdadeiras defensoras da Bíblia, que são as verdadeiras defensoras da verdade absoluta, que elas detêm a verdade absoluta e que todo e qualquer outro tipo de pensamento contrário a isso são pensamentos heréticos, que devem ser combatidos, são pensamentos unilaterais, essas dúvidas tendenciosas. E aqui no Brasil, infelizmente, muitas pessoas acreditaram que Karl Barth chegou a dizer coisas contrárias à Bíblia, contrárias ao texto sagrado. Se você pensava assim, você não pode mais pensar assim, porque afirmar isso é um total desconhecimento nem da teologia de Karl Barth, mas da biografia de Karl Barth. Porque Karl Barth começa sua formação como um liberal e quando ele se encontra com a comunidade, dentre outros fatores, ele percebe que os métodos científicos são incapazes de comunicar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E Karl Barth se volta com integridade, com vontade para a Bíblia, onde ele diz ter encontrado um novo e maravilhoso, envolvente mundo que muda totalmente a sua maneira de compreender e de produzir teologia. Alguém querer insinuar que Karl Barth tivesse qualquer desprezo pela Bíblia, por menor que fosse, é uma afirmação tendenciosa e uma afirmação desonesta do ponto de vista da intelectualidade, porque você não encontra nenhum demérito pela Bíblia na obra e na vida de Karl Barth. O texto bíblico o acompanhou por toda a sua caminhada. Uma das principais obras produzidas por Karl Barth foi o comentário à Carta aos Romanos, que transformou a compreensão de Agostinho, de Lutero, de Karl Barth e de tantos outros grandes personagens da teologia cristã. Para Karl Barth, a Bíblia ela era o registro da revelação de Deus no Antigo, no Novo Testamento, e o registro de como o povo de Israel no Antigo Testamento e da Igreja no Novo Testamento receberam essa revelação e como eles tiveram a experiência diante dessa revelação. E é claro que esse texto ele deve ser compreendido no seu contexto histórico, no seu contexto linguístico, no seu contexto filosófico, no seu contexto teológico, porque os textos bíblicos não acontecem no mundo das ideias. Os textos bíblicos não acontecem de modo aleatório. Todos eles se davam numa época, num contexto e que tinha um propósito específico de acontecer. E para Barth, a Bíblia ela era a certeza de que Deus falou no passado, a garantia de que esse testemunho está conservado e chega até nós para nos fortalecer e nos ajudar na caminhada, e é a certeza, a promessa de que Deus continuará falando com o ser humano
com a sua criação, enquanto houver existência, enquanto houver caminhada por esse mundo criado por Deus. Barth tem a Bíblia em altíssima conta, mas Barth faz um aprofundamento dessa questão. E para Karl Barth, a palavra de Deus ela é um resultado de 3 elementos que se relacionam harmonicamente entre si. É a revelação de Deus. Primeiro, para haver palavra, Deus precisava ter se revelado, senão não há palavra. Essa palavra ela não é humana, ela é uma palavra que vem de Deus. E só pode vir de Deus até o ser humano só pode receber através da revelação de Deus. O primeiro elemento é a revelação de Deus. Essa revelação chega até os seres humanos, é vivida, é experienciada e se transforma no registro escrito que nós conhecemos como Bíblia. E agora, já que Deus se revelou e isso foi registrado, esse texto precisa ser proclamado. É a pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, esses fatores que começam com a revelação e iniciativa divina, que é registrada na Escritura e que agora precisa ser proclamada geração após geração, é nesses textos, nesses fatores que se dá a palavra de Deus. Barth, ele retorna aquele texto inicial que eu disse, lá do capítulo 1 de João, que fala que o verbo de Deus, o verbo, a ação de Deus, a palavra de Deus, não é um livro. Por mais sagrado que ele seja, por mais completo que ele seja, por mais excepcional que ele seja, mas um livro ele é limitado pelo contexto, limitado pela quantidade de páginas que ele tem, limitado pela realidade que quem viveu conhecia naqueles determinados cenários, e a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus em ação, não é um livro, é uma pessoa, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a própria pessoa de Jesus Cristo. Para Karl Barth, a Bíblia é imprescindível, insubstituível, ela é a fonte da teologia, ela é o ponto central da teologia cristã, mas a palavra de Deus viva, a palavra de Deus em ação, é a própria pessoa de Jesus, da qual a Escritura, o Novo Testamento, os Evangelhos testificam acerca dele. Por isso que essa é uma relação intrínseca e inseparável praticamente. Mas para Barth, um livro não esgota a palavra de Deus, porque a palavra é uma pessoa. E essa não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus que se esvaziou como um ato de amor para se encontrar conosco, que se fez carne, que habitou entre nós e que se tornou o Verbo encarnado de Deus entre nós, os seres humanos, e apontou o caminho do perdão, do acolhimento e da salvação eterna. Essa palavra de Deus tem um nome e se chama Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado que está entre nós e do qual as Escrituras testificam a respeito dele. E aí, você gostou desse vídeo e dessa reflexão? Se gostou, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outros conhecidos seus, com outros amigos seus. E, é claro, inscreva-se no canal e ajude esse canal a desenvolver, a crescer e a produzir cada vez mais. E nós nos encontramos nas próximas oportunidades que teremos por aqui. Tchau, tchau, fique bem.